Olá, amigos da hipnose, a você, estudante da hipnose, a você psicólogo, psiquiatra, a você que busca apenas conhecer um pouco mais da hipnose, principalmente da hipnose clínica. Hoje eu quero compartilhar um conhecimento, quero dividir com você um conhecimento sobre o que é a sugestão hipnótica. Sim, vamos aqui pensar o que é sugestão hipnótica que leva a pessoa a um transe hipnótico, o que é hipnose em vigília, ou hipnose conversacional, ou sugestão em vigília, ou sugestão conversacional, a hipnose, vigília, conversacional, enfim. Sugestão hipnótica é uma mensagem, sugestão hipnótica é uma comunicação. Para você levar uma pessoa a um transe hipnótico formal, um estado alterado da consciência, você precisa primeiro atravessar, quebrar, derrubar o fator crítico dessa pessoa. Para que a mensagem, durante uma sugestão em vigília, chegue a nível inconsciente naquela pessoa. E se a mensagem chega a nível inconsciente, você alcançou o seu objetivo. Ali está instalada a sugestão. Ali fica instalada a mensagem pela qual você, terapeuta, quer transmitir, quer que fixe a nível inconsciente. A sugestão hipnótica é muito mais fácil explicá-la no cotidiano, no dia a dia. Quando você tem a sua atenção voltada, a sua atenção seletiva voltada à conversa, ao diálogo de determinada pessoa, a qual você se concentra e dá ouvidos a essa pessoa, dá sentido e pode ver essa pessoa falando com você, você alterou o seu fator crítico, você abriu as portas do seu inconsciente para que aquele conselho ou aquela sugestão seja transmitida para você. Em algum momento, essa sugestão, essa simples conversa, pode se tornar uma crença, pode se tornar uma verdade para você. Eu estou colocando a seguir esses conceitos por escrito, para que você possa tomar nota, para que você possa estudar, possa refletir, possa questionar, possa duvidar, mas acima de tudo, pesquisar o conteúdo do que eu vou fornecer. Porque sem pesquisa, sem reflexão, não chegamos a lugar nenhum. Quando você vai a um advogado e diz a ele qual o seu problema ou a situação jurídica a qual você está passando, ele vai te sugerir orientações. Ora, você o procurou. Você abriu o seu inconsciente, o seu fator crítico. Você não tinha crença, conhecimento daquilo que ele lhe ensinou, daquilo que ele transmitiu. Se tornou uma regra a você. Se tornou uma ordem, um comando embutido, uma sugestão em vigília. E você passa a tomar atitudes comportamentais, de pensamento, para a solução que o advogado lhe apresentou. Não é isso? E você passa na sua vida toda, fala, agora, enfim, não vou fazer isso porque meu advogado me disse, porque se eu fizer isso, aquele processo eu vou perder e posso causar outros processos. Não seria isso? A quebra do fator crítico para instalar uma crença, para mudar um comportamento? Numa relação terapêutica, o sujeito que lhe procura para uma terapia espera de você uma resposta verbal. Porque ele espera de você a resposta para a solução das suas angústias, dos seus problemas emocionais, dos seus conflitos internos. Não é mesmo? Então se atente ao poder da palavra, ao poder da comunicação. E quando ele espera essa resposta, se você tiver conhecimento clínico, terapêutico, psicoterapêutico, para proferir a palavra adequada a esse sujeito, muitos, não todos, ou alguns, questões, problemas emocionais, você vai estar auxiliando o seu terapeuta. Controlar a entonação de voz é importante.
Controlar a sua postura corporal é importante. Controlar as suas vestimentas, a sua postura física, como você se apresenta, é tudo muito importante. As pessoas, nós seres humanos que vivemos na sociedade, infelizmente, temos conceitos estereotipados, dogmas, e precisamos quebrar isso. Mas enfim, é uma outra aula. Mas a sugestão hipnótica é atravessar, é captar a atenção do sujeito para você, para atravessar o fator crítico dele e colocar ali uma sugestão em vigília. A sugestão em vigília é tão forte do que quanto a sugestão hipnótica que leva um sujeito ao transe hipnótico. Tão forte como. Estamos sujeitas a ela no nosso ambiente familiar, com nossos pais, parentes, familiares, como estamos sujeitos a eles numa faculdade, numa escola, em qualquer lugar. Falando assim, dá uma impressão que tudo é hipnose, não é verdade? Tudo é sugestão hipnótica. Não sei, vamos conversar sobre. Afinal de contas, hipnose é um fenômeno da comunicação. São as palavras, a postura, gestos, tom de voz, levam a pessoa a um estado alterado de consciência. Aliás, não é no inconsciente onde estão tudo? Onde se processa tudo, as questões, as emoções, tudo a nível inconsciente, as atitudes, os comportamentos, né? Enfim. Então segue agora para você por escrito. Deixa aqui apenas uma pequena introdução para que agora você possa tomar nota dos conceitos que eu vou apresentar. E pesquise, estude muito. Vamos lá? Olá, já pegou sua caneta? Pegou o seu bloco, caderno de anotação? Então vamos dar sequência. Então, o que é sugestão hipnótica? Ora, vamos descobrir. Eu quero trazer esse conceito, eu quero que você anote o que vai estar escrito nesses slides, para que você possa refletir, para que você possa estudar, questionar, discordar até, não importa. O que importa é que você estude, questione, busque mais conhecimento e não se esgote apenas com o conceito que eu vou lhe trazer. Bom, vamos dar início então aos slides que vão trazer esse esclarecimento do que é hipnose, do que ela pode fazer por nós, de como a sugestão hipnótica atravessa o nosso nível consciente e vai direto ao nível inconsciente de nossa mente, de nossa vontade, de nossas emoções. Então vamos dar início. As sugestões são frequentemente transmitidas para criar modificações desejadas. Sugestões verbais passam diretamente pelo sistema nervoso e por mecanismos desconhecidos e criam modificações no funcionamento do organismo, nas experiências internas e no comportamento. A sugestão é bem mais compreendida pelos exemplos práticos da vida cotidiana, quais sejam. Quando uma pessoa diz a outra: "Você está pálida hoje? Como você está elegante hoje? Você emagreceu?" Inicialmente, a sugestão pode ser originada no próprio sujeito ou no próprio cliente, paciente. É a autossugestão. Ou pode partir do médico, psicólogo, odontólogo, de outro indivíduo, ou mesmo do meio ambiente. É heterossugestão. Oportuno se torna mencionar que uma sugestão ligada a uma emoção supera qualquer outra sugestão que nesse momento exista na mente. Uma sugestão associada a uma emoção mais forte tende a superar uma sugestão associada a uma emoção mais fraca. Você mesmo já deve ter feito isso, não é mesmo? Quando pensou em superação na sua vida, pensou em algo como alcançar essa superação e colocou nela emoções suficientes para ter motivação necessária para esse desejo, para essa meta pessoal, para esse objetivo.
A imaginação sempre vai poder ser dirigida por você, pelos seus pensamentos, pelas suas vontades, pelos seus desejos, sejam eles conscientes ou inconscientes. Nesse raciocínio, podemos afirmar que a sugestão hipnótica é um fenômeno da comunicação, ao qual está estabelecido e mantido pelo ambiente, falante e ouvinte, ou seja, pensar, imaginar e lembrar são comportamentos verbais que são controlados por estímulos privados ou ambientais, aos quais podem ou não ser mantidos. Em hipnose clínica, pode-se utilizar as próprias palavras do sujeito para reforçar algo positivo ou modificar algo negativo. Durante o transe hipnótico, portanto, só falamos algo em comportamento governado por regras quando existe alguém que manda e alguém que obedece. A interação verbal entre terapeuta e sujeito se faz entre ambos pelo controle de resposta verbal do outro. Nesse diapasão, linguagem é um comportamento modelado e mantido por consequências externas e internas, que pode ser mantido, estabelecido e reforçado imediatamente por outra pessoa. Aprendemos a conhecer o mundo pela expressão da palavra, e expressamos o mundo que conhecemos pela comunicação da palavra, gestos e atitudes, etc. Ora, não é isso que aprendemos desde que nos nascemos? A falar, a nos expressar, a nos comunicar? Durante a hipnose, em resposta às sugestões, o sujeito pode exibir comportamentos que podem ser observados pelos outros e também pode ter experiências internas que são percebidas e sentidas somente por ele. Contudo, esses comportamentos e essas experiências internas também podem ocorrer simplesmente auto- ou heterossugestões, sem que a situação seja designada como hipnótica. Em resumo, na vida cotidiana, palavras ou imagens podem modificar as atividades sensorial, motora, perceptiva, secretora, de equilíbrio, as experiências internas do indivíduo, como as emoções, e inclusive os sistemas de defesa do organismo, como o imunológico. Por meio da hipnose, isto pode ser facilitado em maior ou menor grau para cada sujeito em cada atividade, e o tempo para obtenção da modificação também é variável, pois a experiência hipnótica é única e individual. As manifestações internas e as manifestações comportamentais de toda sorte também o são. A hipnose ocorre na vida diária sem que a situação seja definida como hipnose e sem a sugestão sejam orientadas. Observaram esse outro conceito? Hipnose. Nós vamos falar um pouco sobre hipnose e vigília, então. Gerald Kemp, um renomado e conceituado hipnoterapeuta, argumenta e esclarece que a hipnose acordada ou hipnose de vigília ou ainda sugestão de vigília é aquela sugestão que são administradas e transmitidas a um sujeito em estado normal de consciência e que alcançam um efeito hipnótico sem o uso do estado de transe ou relaxamento. Nesse raciocínio, isso significa simplesmente que enquanto apenas falar com uma pessoa, um hipnoterapeuta é capaz de combinar sua linguagem verbal com sua linguagem corporal, concordando assim o fator crítico da mente consciente, implantando ideias e pensamentos para mudança. A razão pela qual a hipnose de vigília é tão eficaz é que o sujeito não sabe que você está usando uma técnica de hipnose e sua análise, tendência de julgamento e de reflexão e de refração acabam não entrando no jogo de start. As sugestões não sejam ofensivas para ele, estão autorizadas a entrar na mente inconsciente, em seu computador orgânico. Pode começar a ser programado. Diversas profissões usam a sugestão de vigília a fim de fazer as pessoas tomarem determinadas ações. São exemplos: os advogados, vendedores em geral, religião, comerciais de TV, medicina e por aí vai. Um exemplo médico é quando ele dá o diagnóstico, a prescrição médica, o seu fator crítico já foi ultrapassado.
pela autoridade do médico, pelo conhecimento que o médico tem sobre a fisiologia, a anatomia humana. Então você se torna uma parte do seu sistema de crença, entrando pela sua mente inconsciente, porque o seu fator crítico foi ultrapassado pela autoridade do médico. Então aquilo que ele falar para você se torna verdade, se torna uma crença, porque entrou na sua mente inconsciente. Ao ultrapassar o fator crítico de qualquer sujeito, qualquer sugestão pode alterar ou modificar o comportamento imediatamente. Em algumas situações, instalar uma crença permanentemente ou não. E isso dependerá única e exclusivamente de cada sujeito. Portanto, sugestão é uma mensagem de alguma fonte interna ou externa a indicar o que se deve fazer, como as coisas devem ser feitas, o que é certo ou errado. É uma mensagem que nos ajuda a nos condicionarmos. Sumariando, sugestão é um tipo particular de estímulo que comunica informações, que uma resposta não volitiva ocorrerá. E a sugestão continua sendo sugestão mesmo que o indivíduo não responda a ela. Vale esclarecer que o significado contextualizado determinado da comunicação e sua resposta não volitiva diferenciam a sugestão de uma orientação ou de um comando. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter aprendido algo. Eu quero que você acesse nosso site. Você pode fazer isso, não pode? Veja os cursos que nós temos a oferecer. Pegue este material agora divulgado para você gratuitamente. Pesquise, reflita e estuda. E você vai ter uma compreensão do poder da palavra, da comunicação. E aí, tomou nota? Gostou? Então agora estude, continue suas pesquisas, continue esse caminho maravilhoso do entendimento da mente humana. Eu gosto, eu espero que você também tome gosto. Pesquise, se torne assíduo na fome desse conhecimento. Vou gostar muito de conhecer você um dia e poder conversar sobre hipnose. E não se esqueça de acessar nosso site www.hipnose-psicanálise.com.br. Vamos tornar-nos amigos de conhecimento sobre hipnose. E obrigado por ter me assistido.